Olá, tudo bem? Bom, vamos mergulhar direto nessa análise e transformar o que parece ser apenas uma norma de engenharia super técnica numa ferramenta de vendas incrivelmente poderosa. O nosso grande objetivo aqui é olhar para a NBR 14744, que é a norma brasileira para postes de aço de iluminação, e ver que ela não é só um manual chato lá para o pessoal da fábrica. Na verdade, ela é um verdadeiro escudo comercial para quem está na linha de frente vendendo. Sabe aquele desafio de todo santo dia de tentar justificar o preço de um poste premium para o cliente? Pois é. A resposta para essa objeção está inteirinha escondida na prova de fogo rigorosa que esses postes precisam aguentar. A gente não está vendendo só um tubo de aço galvanizado, tá? A gente está entregando uma garantia absoluta de segurança. E isso é baseado em critérios matemáticos super exatos. E olha só a jornada que a gente vai fazer para traduzir esse engenheirês em benefícios reais para o cliente. A gente vai desde como vencer aquela objeção inicial de preço, passando por como explicar a resistência ao vento, o conceito de estado limite, a famosa flecha, o peso de um certificado de ensaio, até chegar num roteiro prático de vendas. Certo. Começando pelo nosso primeiro ponto, como vencer objeções de preço. A grande sacada é que a gente precisa mudar imediatamente o foco daquela conversa inicial sobre custo e levar o cliente a pensar em garantia de durabilidade. Porque, vamos falar a verdade, o preço de um produto superior não é uma taxa de luxo. Ele reflete literalmente a sobrevivência do poste a testes absurdamente extremos que a regulamentação exige. Quando a gente agita o problema e mostra para o comprador os riscos gigantes de comprar uma alternativa barata que não segue a norma, a nossa adesão estrita à NBR 14744 vira a solução definitiva. É a vacina contra colapsos estruturais e contra dor de cabeça com processo judicial no futuro. Avançando para o segundo tópico, a gente precisa explicar a resistência ao vento. E olha, um jeito super didático e legal de explicar a aerodinâmica para o cliente é usar uma analogia do dia a dia. Pensem nisso como se vestir para o clima. Do mesmo jeito que ninguém usa um casaco de neve para ir à praia, o poste precisa da roupa certa para o ambiente dele. A seção 6 da norma exige que sejam calculados elementos exatos, como velocidade básica do vento e fator topográfico. E por que trazer isso para a mesa de negociação? Porque isso prova para o cliente que cada poste nosso é dimensionado cirurgicamente para o ambiente dele. Não existe aquela história de um produto só, uma solução padronizada que sirva para qualquer lugar com a mesma segurança. Isso fica muito claro quando a gente olha para as categorias de rugosidade do terreno. Imagina um poste instalado numa planície aberta. Ele leva uma surra de vento muito mais direta do que um poste instalado num centro urbano super denso, cheio de arranha-céus para quebrar a força do ar. Mostrar isso deixa claro que os nossos produtos são de alto nível porque são feitos sob medida. E quando a equipe comercial apresenta uma fórmula dessas na hora de explicar a velocidade do vento, nossa, a argumentação ganha uma autoridade inquestionável, né? Isso mostra para qualquer gerente de compras que o nosso preço final tem por trás um cálculo aerodinâmico pesadíssimo e não um simples chute comercial. Isso nos leva ao terceiro ponto da nossa análise. Vamos dar uma olhada na seção 8.3 da norma e entender o poder do estado limite e como isso constrói a garantia máxima de que o nosso produto é superior. Estado limite soa como um baita jargão de engenharia, né? Mas, traduzindo isso para a linguagem de vendas, significa simplesmente a fronteira absoluta de segurança. É vender paz de espírito. O cliente precisa entender que a gente tem uma prova matemática garantindo que a estrutura não vai ceder, mesmo que aconteça o pior cenário de tempestade imaginável lá na região dele. E a norma exige uma verdadeira prova de fogo para atestar isso. É uma pista de obstáculos brutal. O aço recebe a força de uso normal, depois a pressão aumenta 40% para testar a elasticidade e no fim é forçado até o rompimento. É exatamente isso que comprova sem sombra de dúvida a resistência do produto muito antes dele parar na obra do cliente. Indo agora para o nosso quarto ponto, a gente precisa traduzir um termo que é campeão de dúvidas e que chove em editais por aí. A famosa flecha, ou deflexão. O jeito mais genial e simples de explicar o que é a flecha para quem não é engenheiro é usar a analogia de um galho de árvore. É muito simples. Vem a tempestade, o poste precisa dessa flexibilidade para absorver a força, envergando um pouquinho sem quebrar. Ele cede com segurança sob a pressão e depois tem que voltar para o lugar. Só que, claro, tem limites bem rígidos para essa envergada. A seção 8.4 bate o martelo e diz que no máximo o poste pode ter 4% de envergadura lateral.
Mostrar esses critérios super restritos para o cliente é ótimo, porque demonstra visualmente a margem de segurança da nossa engenharia premium. Poste de qualidade duvidosa passa desse limite e acaba entortando para sempre. E aqui está o pulo do gato, a limitação da flecha residual. A norma diz que depois que a ventania acaba, a estrutura tem que recuperar o promo original, ficando com no máximo 2% de deformação. E isso é o que atesta que o nosso poste não só balança com segurança, mas tem uma integridade absurda para voltar a ficar retinho como se nada tivesse acontecido. Bom, caminhando para o quinto ponto da nossa conversa. Todas essas provas pesadíssimas de resistência desaguam no famoso anexo C da norma, que é o clímax absoluto da nossa argumentação. Apresentar o texto oficial do anexo C numa reunião de vendas é literalmente como esfregar um diploma na cara da concorrência. Ele certifica preto no branco que o nosso equipamento passou por toda aquela pista de obstáculos. É o que constrói uma confiança instantânea e inquebrável com o comprador. A quantidade de dados técnicos, medições, validações e rastreabilidade que tem nesse certificado blinda completamente a nossa negociação. É ter o documento na mão para comprovar o valor do produto com dados exatos, certificados e auditáveis, em vez de ficar só no papo de vendedor. E finalmente chegando ao nosso último tópico. Como a gente amarra essa complexidade toda num roteiro de vendas prático para usar hoje mesmo? Essa tabela de contorno de objeções é um atalho direto para o fechamento. O cliente diz, olha, seu poste está muito caro. A resposta é, tudo bem, mas essa opção mais barata consegue provar que passou no teste de estado limite? Eles te entregam o anexo C garantindo os 2% da flecha residual? Se a resposta for não, a comparação de preço perde totalmente o sentido. A gente pivota a conversa porque realmente importa. Ao dominar esses conceitos, a gente pega aquele calhamaço denso de regras da NBR 14744 e transforma num escudo de proteção para a equipe de vendas. A gente para de vender só aço e começa a vender previsibilidade, segurança pública e zero dor de cabeça. Quando você ilumina a possibilidade real de um desastre por conta de um poste fora da norma, o preço do produto premium passa a fazer todo o sentido do mundo. Então, fica aqui uma última provocação para todo mundo pensar. Na próxima vez que aquele cliente bater o pé pedindo desconto, qual teste da norma você vai puxar da cartola para provar o valor do nosso produto? Ter essa informação técnica na ponta da língua e explicar de um jeito simples é, com certeza, a estratégia de vendas mais infalível que existe. Muito obrigada por acompanhar e até a próxima análise.